Olá, meu nome é Lorena, eu trabalho na navio de cruzeiro e aqui eu falo sobre a vida a bordo e também te dou dicas de como embarcar. Se você quer embarcar, já segue esse perfil para saber mais. Se você está procurando trabalhar em um navio de cruzeiro, primeiro você tem que ver se você tem os requisitos. Os requisitos eu já falei em outro vídeo e eu vou deixar ele aqui embaixo para vocês. Então, se você tiver esse requisito, aí você já pode se inscrever. A primeira coisa é entrar no site de uma agência. Não precisa se inscrever somente em uma agência. Você pode se inscrever em quantas agências vocês quiserem. As agências podem ser aqui do Brasil e também podem ser de fora, tá? Eu vou deixar aqui o nome de algumas agências que tem. As principais agências que tem aqui no Brasil são Infinity, ISMBR, Valemar e Rosa dos Ventos. Eu já fiz entrevista com 3 dessas, entendeu? E também já fiz entrevista com uma de fora. Então você pode fazer, gente. Pode fazer com quantas vocês quiserem. Não se limitem. Mas é claro que se você tiver um processo com uma, é bom você informar. Estou com um processo em uma agência para tal navio. Não faça para o mesmo navio com agências diferentes, porque senão vai dar certo. Primeiro que o sistema bate e não dá certo. Que você encontrou a agência que você quer fazer, você vai aplicar no site. Normalmente, eles pedem para você escolher 3 opções de interesse, 3 áreas que vocês querem trabalhar. Você vai colocar lá a área que você trabalha e também vai colocar as suas experiências. Tudo isso pode ser preenchido em português, mas é bem melhor se você preencher em inglês. Use o Google Tradutor mesmo, porque tem uma parte que você tem que colocar as funções que vocês faziam. Depois disso, eles vão te chamar para uma entrevista. A entrevista, ela é totalmente online e, gente, isso é gratuito. Todo o processo com a agência, todo o processo é gratuito. Não existe agência que cobra pra você fazer nenhum processo. Gente, o processo é gratuito. Ela é só uma mediadora entre você e o navio de cruzeiro. Você não paga nada, tá? E aí você vai fazer a entrevista totalmente em inglês? Não, a entrevista também é em português. Dependendo muito do seu nível de inglês, o mediador pode fazer totalmente em inglês ou pode fazer em inglês e português, tá bom? Isso vai depender também do entrevistador, né? E aí, depois de você fazer a entrevista, se você passar, eles vão solicitar para você o passaporte. Se você não tiver, você vai ter que fazer o passaporte. Fez o passaporte, fica pronto em 1 semana. O meu ficou pronto em 1 semana. E aí, você já vai e envia para eles. O próximo passo, você também enviar uma carta de recomendação em inglês e também o seu currículo em inglês. O currículo tem sim que estar em inglês. Não pode ser um currículo em português. Porque eles vão pedir para você enviar em inglês. Você vai ter que traduzir de qualquer forma. Enviou esses documentos, fez a entrevista, você passou. E aí o que você vai precisar fazer, depois de tirar o passaporte, é tirar o certificado do curso, que eu já falei no outro vídeo, sobre o valor. E aí depois disso, eles vão falar para você que você precisa fazer os exames. Os exames você não faz assim quando você quer fazer. Não, eles vão te informar quando você precisa fazer. O exame ele tem validade de 2 anos, tá bom? Dependendo da companhia. Ele vai ser diferente para cada cargo e para cada companhia. Então não tem como falar para vocês, quais são os documentos, quais são os exames necessários que vocês vão fazer. Mas no outro vídeo eu tenho uma breve explicação sobre os exames básicos que tem. Ele demora mais ou menos cerca de 1 semana, 2 semanas, assim, pra ficar pronto. Vai depender muito do local que você tá fazendo. O exame, você tem que ter ele físico. Você tem que se deslocar pra ir fazer num lugar e você tem que ou mandar por correio ou buscar no local. Tem que ter ele físico na sua mão pra você embarcar, tá bom? É obrigatório. Gente, voltei pra falar uma coisa super importante que eu esqueci, né? Depois que você tem todos os documentos, que você envia esses documentos, você também recebe a plataforma da companhia, tá? Cada companhia tem uma plataforma e aí você tem que se cadastrar lá e enviar toda a documentação novamente lá. Não importa se você enviou pra agência, você tem que enviar lá de novo. E em relação à entrevista, né, eu sei que vão surgir outras perguntas em relação a isso, você tem que fazer entrevista também com a companhia. Vai depender muito do seu cargo, tá? Se for um cargo pra staff, vai precisar fazer, mas depende muito da companhia também. Eu fiz um cargo para staff, que é a excursão, mas eu não precisei fazer uma com a companhia. Eu fiz direto com a Valemar, eles gravaram e mandaram para a companhia. Então, eu não sei também como vai ser. Na época que eu fiz, eu acho que era ali meio que finalzinho de pandemia, então não sei como tá o processo, não sei como tá agora, né? Mas normalmente você faz sim com a companhia. Eu só fiz uma entrevista, mas normalmente são 2 para cargo de staff. E quando eu fiz para Harding, que foi pro cargo de shopping, que também é staff, né? Você é shop attendant. É shop attendant que eles falam? Sales attendant, alguma coisa assim. Aí eu fiz 2 entrevistas. Uma entrevista foi com a agência, só a agência. E aí a segunda entrevista foi em grupo, com a agência e uma moça da companhia. E era em grupo. E aí tinha que apresentar uma atividade e tal. Foi bem legal, foi a entrevista mais longa que eu fiz na minha vida. Foi totalmente em inglês, porque a Harding é da Inglaterra, uma agência da Inglaterra, e ela contrata pra shopping.
E aí, quando eu fiz, era porque eu tava querendo mudar de restaurante pra um cargo de staff. Eu tava procurando shopping ou a parte da excursão mesmo. Por isso que eu também fiz com a rádio, que foi uma companhia da Inglaterra. Aí foi todo em inglês. Foi a entrevista mais longa da minha vida, gente. Durou 3 horas, a primeira, e a segunda durou 3 horas, e a primeira, que era só eu, a mulher da agência, durou mais ou menos 1 hora, e era cheia de perguntas técnicas. E eu nunca tinha trabalhado em shopping, então eu fiquei tipo, mano, o que ela tá perguntando? As primeiras coisas que ela perguntava, que eu saía dando assim, inventando coisa, e no final era aquilo, sabe? Teve 2 tempos que ela me perguntou, que eu inventei. Teve um que ela me perguntou que eu tentei 3 vezes, ela falou, não é isso não. Aí eu tentei de novo, ela quer tentar de novo, eu tentei mais. Se não tá pronto, beleza, você já pode embarcar. É só arrumar sua mala e voar. E não, você não precisa pagar o voo, tá? O voo, hotel, o que precisar pagar, a companhia vai pagar pra você. Porque tem companhia que vai te embarcar, tipo, vai te dar um voo 3 dias antes. Entendeu? E aí você precisa ficar no hotel, mas eles vão pagar, vai ter uma pessoa que vai te buscar no aeroporto, é tudo muito bem organizado, não precisem se preocupar com isso. Antes de fazer o exame médico, você precisa também tirar o visto, se for obrigatório, se for necessário, você precisa, se não for necessário, não precisa tirar o visto. O visto é um processo bem chato, é a parte mais chata do processo, porque visto nos Estados Unidos é uma bosta pra você marcar. Tá sempre cheio, então essa é a pior parte. O visto, eles pedem, assim, com antecedência mesmo. Às vezes sua data vai ser bem depois, mas eles vão pedir o visto antes por conta dessa demora, pra poder marcar. Lembrando que o visto e também os exames, eles vão ser reembolsados. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já segue, curte e compartilha com seus amigos.